Bom, bom dia e boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou Rocio Machado, secretária-geral do Clube Português da cidade de Buenos Aires. É com uma enorme alegria que vos dou as boas-vindas a este segundo encontro do nosso ciclo de Literatura 2025, uma iniciativa do Clube Português em parceria com a Câmara Municipal de Braga e a Biblioteca Lúcio Craveiro Silva, que reforça os laços entre Braga, Buenos Aires e entre a diáspora portuguesa e as suas raízes. Para nós, enquanto comunidade luso-argentina, promover encontros como este, é mais do que celebrar autores, é honrar a herança que há 107 anos os nossos antepassados começaram a construir neste país, erguendo pontes culturais entre Portugal e Argentina que continuam hoje aqui. Agradeço profundamente a Ana Ferreira, da Câmara Municipal de Braga, e a Ida Alves, da Biblioteca Lúcio Craveiro Silva, pelo apoio constante e, por suposto, ao professor Dr. Sérgio Guimarães de Sousa, pela generosidade em partilhar conosco o seu conhecimento, e a todos vós por estarem hoje aqui para celebrar a literatura portuguesa e a nossa identidade comum. Neste ano em que celebramos os 200 anos de Camilo Castelo Branco, convidamos-vos a mergulhar na leitura de A Queda de Mancho com o professor doutor. Desejo que a todos uma excelente sessão. Muito obrigada e eu não falo mais. Muitíssimo obrigado. É uma honra para mim enorme, em primeiro lugar, falar do Camilo Castelo Branco no contexto do seu bicentenário e falar para o outro lado do mundo, não é? Do outro lado do Atlântico. E, portanto, eu só posso estar grato ao Clube Português e à doutora Aida Alves por este convite muito honroso. Portanto, é um privilégio. Não é fácil falar de Camilo. Não é fácil falar de Camilo Castelo Branco porque é um autor de tal forma genial, de tal forma singular, de tal forma inclassificável, que por muitas definições, por muitas descrições bem intencionadas que eu possa dar sobre o autor, ficarei sempre bastante distante da complexidade real daquilo que foi realmente Camilo Castelo Branco. Eu diria, no fundo, para sintetizar, Camilo Castelo Branco foi um dos grandes gigantes literários da literatura portuguesa, não é? Teve um azar, Portugal é um país pequeno, tem umas fronteiras muito reduzidas, porque se fosse noutro tipo de país, era um autor perfeitamente canónico, ao nível de um Shakespeare ou mais, de tal forma a sua obra é imensa e de tal forma a sua obra é profunda, a vários níveis. A quantiosidade, a própria quantiosidade da sua obra, portanto, quantos títulos é que ela escreveu, começa logo por aí a dificuldade. Eu ainda hoje, acordando cientificamente o Centro de Estudos Camilianos e a Casa Museu de Camilo, doutorei-me sobre Camilo Castelo Branco em 2006 e acho que já estudo Camilo há pelo menos uns bons 30 anos. Ainda não consegui apurar a totalidade dos títulos que Camilo escreveu. Andará alguns entre 260 e tal títulos e 320 títulos. E porquê? Porque Camilo também escrevia sob pseudónimos. Mas, muitas vezes, quando ele queria, e ele era um gênio de marketing avant la lettre, ele tinha uma capacidade de promoção dos seus livros absolutamente incríveis, basta dizer o seguinte, ele era no século XIX o polemista mais temido, tremendo. Qualquer coisa que lhe chamasse a atenção, ele ia para os jornais, inflamado, com um domínio do português absolutamente ímpar, incomparável e destruía, pulverizava os adversários. Portanto, ele é extremamente temido. E o próprio Camilo, quando publicava um livro, ele próprio escrevia resenhas abonatórias desse livro, portanto, elogiosas, com pseudónimos. Portanto, ele tinha a noção do marketing e das fake news que agora se fala, portanto há sempre muito Camilo para descobrir. Ele era realmente dominado por uma pulsão enorme da escrita, tinha uma inteligência emocional, uma genialidade absolutamente incrível, uma memória assombrosa, uma cultura literária verdadeiramente gigantesca. Isso para, no fundo,
dar uma imagem de quem era Camilo. E Camilo, ao longo do século XIX, reinou no campo literário português. Era uma espécie de papa das letras. Era Camilo no primeiro campeonato e depois num campeonato abaixo eram todos os outros escritores, não é? E Camilo tinha uma particularidade, ele escrevia para ganhar dinheiro. Era um propósito. Portanto, os livros de Camilo primeiro eram publicados em folhetins, nos jornais, e depois eram publicados em romances. Isso é muito importante porquê? Porque Camilo, e já é um dos traços definidores da sua irredutível singularidade, Camilo não escrevia propriamente para mudar o mundo. Os romances de Camilo, as novelas de Camilo, os textos de Camilo não eram textos de tese para demonstrar, para explicar uma realidade social, para mudar, ao contrário daquele outro grande gigante literário que virá depois de Camilo, no século XIX, dá pelo nome dessa de Queiroz. Esse sim queria mudar o mundo, queria mudar Portugal, queria promover o desenvolvimento do nosso país, aproximá-lo da Europa da altura, e a Europa da altura para a geração, a chamada geração de 70, que era a geração do Eça de Queiroz, significava França, e dentro da França, Paris, portanto, aproximar Lisboa de Paris. Bom, Camilo não tinha nada, nenhuma dessas pretensões. Ele tinha, aliás, um livro já na sua última fase, uma fase mais realista, chamada A Brasileira de Prazins, no qual ele é muito claro, na parte mesmo no final, ele termina o livro mais ou menos assim a dizer: olha, este romance, o que é que propõe este romance? Nada. Os tolos vão continuar tolos, mesmo depois de lerem este romance. O mundo, a tolice do mundo não se emenda através da literatura, através de romance. Portanto, Camilo não acreditava que a literatura fosse capaz de mudar o mundo. E atenção, nós estamos num período do século XIX em que a literatura tinha outro poder que não tem hoje. Eu dou, por exemplo, esta imagem, quando o Victor Hugo faleceu, morreu, o funeral do grande escritor francês Victor Hugo foi acompanhado em Paris por cerca de 1,5 milhão de pessoas, não é? O mesmo com Tolstói. Portanto, os escritores eram figuras de um enorme, enorme prestígio. Os próprios historiadores, estou a pensar em Michelet, para serem bons historiadores, têm que ser bons escritores. No caso da literatura portuguesa, basta pensar no Alexandre Herculano. E já que estou a referir o Alexandre Herculano, repare-se só, neste aspecto, quando o Alexandre Herculano escreveu a história de Portugal incompleta, ele focou-se essencialmente na Idade Média, que era realmente o território de eleição das pesquisas dele, só com os direitos de autor que ele ganhou com a história de Portugal, num período em que pelo menos 77 a 79% da população era analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas só com os direitos de autor que ele ganhou, ele comprou uma quinta, chamada Quinta de Valde-Lobos, onde passou a residir. Portanto, a literatura realmente tinha um mercado, tinha um poder enorme em termos de prestígio social. Não é? Enorme. Mas Camilo não acreditava que a literatura fosse capaz de mudar o mundo. Isso é muito importante porque duas razões. Em primeiro lugar, isso descompromete Camilo com pretensões ideológicas, com pretensões sociais. Ele não escrevia para mudar a sociedade, para imprimir uma determinada convicção ideológica. Logo, ele não era propriamente um escritor moralista. Portanto, dos romances dele, ele recusava extrair moralidades. Aliás, A Queda de um Anjo, que é o romance que vamos falar hoje, acaba precisamente dessa forma, onde o Camilo diz: olha, eu não sei se eles são felizes ou não, Calistilói com a sua, enfim, noiva, com a sua amante, a Ifigénia. Seja como for, talvez numa segunda edição seja capaz de extrair, mas não há nenhuma moralidade a extrair deste romance. O mundo é assim, portanto, ele não é moralista. Apesar das suas narrativas serem muito irónicas, sarcásticas, do ponto de vista da crítica sociocivilizacional, a verdade é que o escritor não era moralista. E isso já o distingue de outros escritores e de uma literatura, a portuguesa, que em geral é bastante moralista. E a consequência maior de Camilo não escrever romances de tese, não querer provar nada à sociedade, não querer mudar a sociedade, é, para além de escrever romances que não são propriamente moralistas, embora com muitas moralidades, porque ele critica a sociedade, etc., mas não a quer mudar, porque sabe que as coisas são muito difíceis de mudar e que o mundo, mesmo sob outras formas, vai continuar a ser, no fundo, como é. Há boas pessoas, há pessoas assim, assim, há más pessoas, a realidade é essa. A outra consequência maior é esta: ele era um romancista completamente livre. Completamente livre. Isso significa o quê? Significa que o Camilo que nós associamos ao maior escritor do romantismo português e que muitas pessoas
apenas associam justamente à estética romântica o fatalismo, os amores impossíveis e trágicos, narrativas tintadas de um sentimentalismo às vezes excessivo e de um grande pessimismo, em que o amor romântico rima com o túmulo, etc. Pronto, essa veia, esse imaginário romântico ou sentimental. Mas se começarmos a ler o Camilo com mais atenção, vemos que ele é um escritor incapaz de seguir regras, incapaz de seguir normas, incapaz de seguir escolas literárias. É um escritor dotado de uma indisciplina tal, de uma irreverência, de uma fuga às convenções, que o torna realmente absolutamente imprevisível, capaz absolutamente de tudo. Eu dou-vos só um exemplo, ou dois. Há um romance sentimental de Camilo intitulado, perdão, Carlota Ângela, que vocês encontram facilmente em PDF na net. É um romance sentimental, tudo acaba mal, uma tragédia amorosa, amores contrariados, uns progenitores, uns pais autoritários, não deixam a filha casar com quem ela quer, portanto, não deixam que ela seja feliz e por aí fora. Bom, tudo acaba mal. Um típico exemplo de narrativa romântica, século XIX. Mas sabem como é que começa o livro? Começa com Camilo Castelo Branco a dizer mais ou menos, eu não tenho aqui o livro ao meu lado, mas olha, eu tinha 4 exórdios para este livro. Exórdio significa 4 inícios, 4 introduções. E depois ele está ali a mostrar cada introdução e começa, olha, o primeiro exórdio, ou a primeira introdução para o livro era esta. E começa uma página e meia de um artificialismo romântico horrível, naquela penumbra, naquele sol nevoeiro, a doce, angelical, intragável. E depois ele vai para a segunda introdução. Depois tentei começar o livro desta maneira. Está a dar uma coisa horrível. Depois vai para a terceira, vai para a quarta, e já lemos 5 páginas de caminho e ainda não começámos o livro, que é ele a dizer os inícios possíveis do próprio livro. E depois dizer, olha, entreguei estas páginas a um conjunto autorizado de críticos, olharam para isto, disseram que era uma porcaria, e então, olha, vou começar desta forma, que é a única que sei. E então temos um quinto início do romance. E nós pensamos, mas isto, ele está a brincar connosco, ele está a gozar connosco, ele está a inventar inícios de romances que não se concretiza, depois vai começar de outra forma. E quando pensamos que ele vai acalmar, ele começa a escrever a heroína romântica, que é tal mulher anjo, vulnerável, sentimental, romântica, com um aspecto muito varonil, parece mais homem do que mulher, feia, grosseira, com uma voz grossa, instintiva, e depois ela apertava sempre a manga da camisa aqui, porque tinha um braço enorme, porque era muito peluda, e cortava os pelos todas as manhãs, mas aquilo crescia sempre, então para ninguém ver que ela tinha muitos pelos no braço, apertava a camisa até ao pulso, para dissimular, fruto de uma doença, eventualmente teria esse excesso. E nós pensávamos, está a brincar connosco, isto não é um romance romântico ou sentimental, isto não é uma novela passional, isto é algo de farsesco, de cómico, de burlesco, de paródico, mas a verdade é que passados 2 ou 3 capítulos, nós já estamos a projetar-nos empaticamente na protagonista do romance ou novela, neste caso a Carlota Ângela, e já vibramos com a falta de sensibilidade dela. Portanto, o Camilo é um escritor muito desprogramado. Porquê? Porque era inteiramente livre e era genial. Portanto, não esperem do Camilo um escritor que corresponda a umas expectativas muito pré-programadas. Isso não existe em Camilo. É um escritor que manipula, que volta atrás, com um domínio absolutamente exuberante da língua, com uma opulência lexical ainda hoje assombrosa. E muitas vezes, tudo Camilo, vou aos dicionários do século XIX, muitos volumes, para tentar encontrar o significado das palavras de Camilo. E às vezes é muito desconcertante. Porquê? Porque o que eu encontro são remissões às obras de Camilo. Vou à procura de um termo numa novela de Camilo, numa romance de Camilo, vou ao dicionário e o que encontro é exemplos retirados da própria obra do Camilo pelo próprio autor do dicionário. Portanto, é como se encontrasse o Camilo em todo lado. Portanto, era um mestre incontestável da língua portuguesa, tinha um domínio absolutamente assombroso do vocabulário português, que entretanto se foi perdendo, e era profundamente indisciplinado e guiado por uma criatividade extrema que o fazia voltar atrás, interromper a narrativa em determinados lances dramáticos, comentar, ironizar, rir-se, provocar riso profundo, mesmo em romances trágicos. Por exemplo, o segundo exemplo, ele tem um romance chamado A Neta do Arcediago. Tem a filha do Arcediago e depois tem no outro volume A Neta do Arcediago. É uma história. Eu, a certo momento, já não me recordo se no capítulo 20 ou se no capítulo 21,
O que é que ele faz? Nós viramos a página, vamos supor do capítulo 19 para o capítulo 20, e o que é que nós temos? Temos o Camilo, de repente, a mudar o registro enunciativo, ou seja, a mudar o género literário. Até aí era prosa, é romance, portanto, com parágrafos, descrições, alguns diálogos, e viramos a página e de repente temos as mesmas personagens do romance, mas em registro de texto teatral. Então temos Angélica, dois pontos, o diálogo, depois uma didascália, e Angélica sentou-se numa cadeira, e depois outra personagem masculina, o João tal, dois pontos. Eu só penso, mas isto foi um erro de tipografia, o que é que se passa? E lemos essa cena, e tem cena um, cena 2, cena 3, e viramos depois para o capítulo seguinte, o 20º ou o 21º, já não me recordo, e de repente, nesse outro capítulo, já regressamos à prosa. E o Camilo não nos explica. Porquê? Porquê que ele fez isso? Lembrou-se, deu-lhe na cabeça. É assim o Camilo. Portanto, o Camilo há sempre muito Camilo para descobrir, porque são centenas de títulos, e em cada romance é, por vezes, profundamente desconcertante, porque é profundamente irreverente. Não segue códigos, não segue normas, só segue, no fundo, a sua pulsão da escrita e o seu prazer da escrita. E, portanto, se lhe dá para mudar de registro enunciativo, de modalidade expressiva, ele muda com uma grande facilidade. Aliás, nós no Centro de Estudos Camilianos, numa vila chamada Vila Nova de Famalicão, no norte de Portugal, onde Camilo viveu, temos um manuscrito dele, de um romance chamado Os Brilhantes do Brasileiro. E falta a parte final. O romance está completo, escrito à mão, portanto, é original, que ele escreveu à mão. E na parte final, no último capítulo, falta, mas há um bilhete onde o Camilo diz algo do género ao editor ou ao tipógrafo. Depois, quando já tiverem impressos estes capítulos, mande-me dizer e eu rapidamente escrevo o final do romance. Portanto, ele tinha uma desenvoltura que era capaz, numa manhã, de concluir o romance. Uma facilidade de escrita imensa. Uma inteligência emocional enorme. E é nesse contexto que nós podemos agora abordar o romance que nos traz aqui, A Queda do Anjo, que é uma narrativa, para mim é a melhor narrativa de Camilo, de longe a melhor. É uma obra-prima absoluta da literatura em língua portuguesa. Foi publicada em 1866. E algo de estranho, porque é um romance extremamente difícil de classificar, porque não é uma novela romântica ou sentimental, não é um romance apenas de costumes. Enfim, o melhor é eu resumir a traços largos a história e depois tecer algumas considerações. A história é muito simples de resumir. O romance tem duas partes. O título é A Queda de um Anjo, e aí nós até podemos ter uma conexão direta com um grande senhor, um grande escritor do romantismo, até um pouco artificial e piegas, que é o Lamartine, que tem um conjunto de poemas muito lacrimejantes, não é? Muito sentimentais, chamado La Chute de l'Ange, A Queda do Anjo. E a história de um fidalgo, a queda do anjo, que vive numa região do interior de Portugal, interior norte, traz os montes, mais do que conservador, ultraconservador, vive na sua quinta, vive uma existência muito plácida, cómoda, até diria mesmo feliz, casado com uma prima. Não foi um casamento celebrado por amor, por desejo, mas houve a necessidade, familiarmente falando, de juntar o património da esposa com o património dele e ele tornou-se o mais rico proprietário da região. Portanto, eram primos. Foi um casamento arranjado por motivos familiares e patrimoniais. Ela passa a vida a trabalhar como uma escrava no campo, a cuidar de tudo, a cuidar das galinhas, a cuidar do campo. Bom, uma mulher incansável, muito prática, muito empírica. Ele passa as noites a ler livros na sua biblioteca, qual Dom Quixote. E está tão apaixonado pela leitura que ele não leitura de livros clássicos e até bafientos, livros da Idade Média, livros da Antiguidade Clássica, não livros atuais. E ele acaba por ter uma erudição enorme, uma sabedoria enorme, só que absorvida de uma forma acrítica. Isto é, ele leu Cícero, ele leu Platão, ele leu os principais nomes da Idade Média, sem se aperceber, ele, Calixto Eloy, o protagonista da narrativa, sem se aperceber que vive no século XIX e que os ensinamentos do passado são ensinamentos do passado e muitas vezes perdem justamente a sua pertinência, a sua atualidade. E ele é incapaz de perceber isso. Portanto, é um leitor omnívoro, lê tudo, apaixonado, mas justamente por ser apaixonado, acrítico, não consegue distanciamento. E, portanto, é um homem que não vive no seu século.
Ele vive no passado, ou vive num presente, feito de passados, os passados da sua vasta biblioteca que herdou dos seus antepassados. Acontece que, como ele é muito erudito, como ele gosta muito de falar, como ele tem uma certa vaidade, um certo dia, ao sair da missa, ele começa a falar, a citar os clássicos, fala em latim, em grego antigo, no meio rural, no meio analfabeto, impressiona, naturalmente. As pessoas não percebem o que ele diz, mas dizem, ai, que homem sábio, que homem erudito. Até que alguém se lembra de dizer esta coisa assombrosa. Olha, um homem assim, se fosse para Lisboa, era capaz de acabar com os impostos, não tínhamos de pagar mais impostos, e então congeminou na aldeia de elegê-lo como deputado, porque ele não tinha medo de nada, era capaz de mudar, de acabar com os impostos. E, portanto, é uma espécie de revolta contra o sistema político da altura. E ele acaba por ser eleito. E então ele vai para Lisboa. E os primeiros meses em Lisboa são profundamente cómicos e risíveis. É completamente um Dom Quixote. Mas já vai vestido como se vestiam as pessoas há 200 a 300 anos atrás, porque ele vive noutro tempo. E depois tem os episódios cómicos, burlescos, farsescos, onde ele tenta interpretar a realidade de Lisboa como ela vem nos manuais do século XII, do século XIII. Ora, ele está lá em século XIX. Por exemplo, ele bebe água de um chafariz em Lisboa, fica logo com umas febres, fica logo com uma diarreia, tem problemas, tem febre, e vai um livro e diz que a água daquela fonte às vezes é insalubre. É melhor. Ele diz, e os meus clássicos nunca me enganam, então foi isso, então foi isso. Bom, mas o pior está para acontecer quando ele vai para o Parlamento, quando ele vai para o Parlamento, então ele aí destoa completamente. E o Parlamento, portanto, a política, que é um sítio cinzento, que as pessoas não frequentam, são os políticos, já estão saturadas, mesmo no século XIX, as galerias do Parlamento começam a encher-se de pessoas. Todos querem ver o Vicalisto, porque ele é tão excêntrico, é tão anormal, é tão cómico, nunca ninguém viu daquilo. É uma personagem daquele calibre, e com uma oratória clássica, com citações, com frases em latim, toda a gente se ri e aplaude, e ele torna-se numa estrela. Toda a gente fala dele. Mas, estranhamente, esta personagem ultraconservadora, aquela personagem que chega ali e diz que o rei vai nu, que é capaz de dizer, com uma frontalidade total, à prova de bala, como nós dizemos, os problemas da nação. Portanto, ele vai desmontando a lógica e o poder político. Vai desmontando completamente. E vai ter até umas medidas muito estranhamente, muito progressistas. Vai defender a igualdade de géneros entre homem e mulher. Porquê é que se trata as mulheres abaixo do homem? Bom, ele, quem traz os montes, passa as noites a ler, no prazer da leitura, le plaisir du texte, como diria Roland Barthes, e os dias está a descansar e a mulher está a trabalhar dia e noite. Vejam só. Mas ali, em Lisboa, diz, deve ser tudo igual. Tem um discurso célebre, não devemos tratar mal os presos políticos, os presos nas cadeias, porque para além da pena, obrigar os presos todas as manhãs a terem um duche de água gelada é acrescentar, dizer uma pena à pena que eles já têm. Portanto, devemos ser mais sensíveis para... De repente, a personagem ultraconservadora que apela um regresso de Portugal às origens, que é moralizador, que fora do Parlamento vai às casas das pessoas que frequentam, os salões, a cortesia, e quando sabe que há ali uma mulher que trai o marido, etc., ele vai moralizar, veja lá, blá, 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 até que há um deputado que é padre e que lhe diz, oh homem, deixe-se disso, em Lisboa isto é assim, se o senhor vai andar a bater à porta das pessoas, quem anda metido com quem, quem anda a trair quem, o senhor passa a vida a fazer isso, olha, deixa lá, o mundo é assim, olha, paciência, isso é o padre dizer ao calisto, nem é pensar, porque segundo a Bíblia, segundo e uma oratória inflamada, pá. Esse é o nosso Calisto. Bom, o que é que acontece a esse Calisto, muito bem intencionado, muito moralista, um erudito, a maior parte das vezes idiota, não percebe a realidade, a não ser através dos livros que lê, mas que são desatualizados. Portanto, uma personagem que vive fora do tempo, outras vezes estranhamente inteligente, porque no Parlamento é capaz de apontar os reais problemas de que padece Portugal, a nação. Um belo dia, bate à porta, vinda do outro lado do Atlântico, olha, da América Latina, neste caso do Brasil, uma jovem donzela muito bonita, muito sensual, chamada Ifigênia, brasileira, e que diz ser uma parenta sua, que viveu com um senhor muito mais idoso do que ela, um militar, mas que faleceu, que não sabe a quem recorrer, e que nos jornais viu que havia um deputado muito famoso, que alega a ela que ainda são parentes, uns primos afastados, e veio-lhe pedir ajuda.
e ele apaixona-se perdidamente por ela. E de repente o Calixto, tinha uns valores inabaláveis, umas convicções austeras e firmes, a moralidade antiga, a tradição, os valores do antigamente, que moralizava no Parlamento e fora do Parlamento, nas casas das pessoas, que andava com uma justiça, uma fúria justiceira a lutar contra o adultério, começa a mudar completamente. Apaixona-se, repudia a mulher, vai fazer uma roupa condizente, até faz um regime para a barriga diminuir e torna-se um homem do seu século. O anjo caiu e repudia a mulher e tem dois filhos. Ele que nem tinha filhos, não tinha tempo, passava a vida a ler, portanto não havia prática, havia só teoria. Acaba por ter até dois filhos. E a mulher vem para Lisboa, furiosa, não consegue resgatar o seu calistinho e ela própria entrega-se aos braços de um primo muito esperto que lhe queria ficar com a parte do dinheiro e ela também acaba por ter um filho. E, no final da história, Camilo não moraliza, olha, é a vida, é assim que as coisas são. Caiu o anjo. E esta novela, muito agradável de ler, cómica, é impossível lê-la sem nos rirmos, tem sido lida ao longo dos anos de uma forma que eu acho muito curiosa, conservadora, que é, ah, nós gostávamos todos do primeiro Calixto. Era o Calixto puro, um bocadinho tonto, é certo, exagerava com os livros, tinha a mania que, mas era tão boa pessoa. Era corajoso, dizia o que pensava, às vezes era um bocadinho abrutalhado, não dominava os códigos da civilização citadina de Lisboa, não dominava a civilidade, mas a verdade é que tinha um fundo bom e apontava o dedo aos problemas reais do país. Enfim, a carne é fraca, deixou-se envolver por aquela jovem donzela, olha, mudou inclusive de partido político, portanto traiu os seus valores. Olha, o anjo caiu. Esse é o sentido literal do título. Mas também podemos pôr um sentido irónico ao título. Reparem bem, o primeiro Calixto, o Calixto do Campo, como eu digo, era um fidalgo, autoritário, ninguém lhe podia contrariar porque ele tinha a sabedoria toda. Ele sabia dos livros antigos que era assim, não podia ser de outra maneira. Dogmático. Não, a vida que ele levava com a mulher era muito simples, ele era feliz. Porquê? Porque ela nunca se metia na vida dele, que era a vida teórico-livresca. Ele também nunca se metia na vida dela, porque ela passava a vida a trabalhar como uma desgraçada. De vez em quando ela aparecia à porta da biblioteca dele e ele pegava num missal, num livro com orações da missa, lia-lhe. Ela não percebia nada, mas gostava de ouvir aquela voz, o homem dela era sábio, e lá ia ela trabalhar no campo com uma enxada, uma vida dura e desgraçada. Eu pergunto-me, a vida era feliz, mas portanto era feliz para ele e não para ela. Duvidoso. Mas é outra coisa estranha. Então, um homem tão patriarcal, tão erudito na genealogia, na linhagem, no antigamente, nos valores do nome, das grandes famílias, porque ele é especialista em genealogia, as grandes famílias do reino e por aí fora, blá, blá, não tinha filhos. Os filhos é a preocupação básica de um patriarca para a linhagem continuar, para os bens, para o património continuar e para o nome da família perdurar por várias gerações. Estranho. Estranho não. Camilo percebeu perfeitamente que se colocasse o Calixto como pai de uma menina ou de um jovem com a idade de casar, o que é que acontecia? O jovem ia querer casar com quem sentisse afinidade, por quem se apaixonasse, por quem amasse. E isso era um conflito que levaria o Calixto a ficar muito furioso e o leitor já não teria uma boa imagem do Calixto Eloy. Já passaria a classificar o Calixto Eloy como um pai autoritário, insensível ao coração. Nós estamos no século XIX, no romantismo, a liberdade individual, o sentimentalismo começaram aí. Portanto, Camilo, como escritor, foi muito esperto. Ele não vai ter filhos, porque senão o leitor não vai gostar deste Calixto, que é cómico, que é quixotesco e que agrada, não é? Mas a verdade é essa. Quanto à paixão, bom, o homem descobriu o amor. Ele não sabia o que era o amor, ele tem direito a ser feliz, a descobrir que afinal há vida para além dos livros, há vida para além de uma forma de pensar apenas guiada pela razão e não pelo coração, há vida para além da tradição, das normas e das regras. E a verdade é que ele tem dois filhos. Portanto, de repente, ele descobriu o desejo sentimental, mas também o desejo íntimo, sexual. E mais, ele continua a ser deputado, trabalhou. Ele lá em cima, em Trás-os-Montes, o que é que fazia? Ele não fazia, ele não fazia nada. A mulher trabalhava para rentabilizar as terras. Ele limitava-se a ler livros. Passava a noite a ler e depois dormia durante o dia.
Em Lisboa não, tem de se levantar cedo, por muito que não gostemos dos políticos, tem de ir ao Parlamento, fazer discursos, propor leis, e pretende ganhar dinheiro para viver. Portanto, tornou-se num homem do seu século. Trabalhador, descobriu o valor da intimidade, da família e, sobretudo, da felicidade. E dizem, mas ele trocou de partido, renegou, traiu a bancada parlamentar à qual pertencia. Eu digo, sim, está bem, traiu o partido, mas se ele mudou completamente em termos mentais, naturalmente ele não ia ficar no Partido Conservador, se ele passou a ser mais liberal. Portanto, apesar de tudo, há uma certa coerência. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que esta obra é muito interessante. Porquê? Porque esta obra permite ter argumentos convincentes, quer a favor do primeiro Calixto, que gostam mais do Calixto conservador, e então leem o título da obra em sentido mais literal, quer outras pessoas, leitores, que se revêem mais no segundo Calixto. Então, mas qual dos dois? Qual é o desfecho? O problema aí está. O Camilo Castelo Branco, com o seu talento absolutamente excepcional, é uma obra-prima realmente, conseguiu fazer um texto em que é tão possível defender o primeiro Calixto como o segundo Calixto, e não há hipótese. Creio eu, que já li o livro umas 51 ou 52 vezes, de tomar partido efetivo por um dos lados. O livro está tão bem construído que tem, no fundo, é uma estrutura mesmo, uma estrutura textual, mas que tem duas leituras contrapostas, mas que funcionam. Portanto, é quase como um mecanismo perfeito. E vocês perguntam, mas e o narrador não ajuda? Aí estamos. Estamos no nó da questão. O narrador camiliano é alguém que é profundamente desonesto, manipulador da pior espécie, no sentido, é ironia atrás da ironia. Por exemplo, quando Calisto e Ifigénia andam juntos, vão viver num palacete em Sintra, sabem qual é o nome da rua para a qual eles vão viver? São amantes. A Rua dos Bem-Casados. Pronto, uma ironia de passagem, não é? Portanto, é ironia atrás de ironia. E nós rimos às gargalhadas desse livro. E nós realmente não conseguimos tirar uma moralidade. Agora, o que nós conseguimos tirar, isso sim, é que através dessa obra, Camilo Castelo Branco faz uma vasta e poderosa sátira sociocivilizacional, onde não deixa pedra sobre pedra, critica tudo, quer no campo, quer na cidade. Portanto, nós não podemos ver o campo, o lugar dos inocentes, dos bons costumes, das tradições, da boa convivência. Às vezes nós temos uma imagem muito idealizada do mundo rural, por oposição à modernidade das cidades, a competição, o barulho, as rivalidades, a corrupção, etc. Não, não. Tanto é mau um como o outro aqui neste romance. Se nós analisarmos o romance com alguma atenção. E o Camilo faz uma profunda sátira àquele mundo e àquela época. E a atualidade do romance, infelizmente, para nós, portugueses, é esta. Nós lemos o romance hoje, e, infelizmente, o romance tem uma atualidade política absolutamente gritante. Eu, se tivesse poder, que não tenho, se fosse presidente do Parlamento, da Assembleia Parlamentar, onde os deputados discutem as grandes medidas políticas da nação, se eu tivesse poder, se fosse presidente do Parlamento, eu oferecia e obrigava todos os deputados, em início de legislatura, a ler a Queda do Anjo, para refletirem sobre os problemas da nação, porque estão lá todos e continuam a estar lá todos. Este romance, ou este motivo de um herói com aspecto quixotesco, e no romance, certamente, há mesmo a referência direta a Dom Quixote. Este Dom Quixote, que anda divorciado da realidade, mas que quer moralizar os costumes em Lisboa, depois teve outras réplicas no cinema. Eu lembro de um filme de Frank Capra, que é Mr. Smith Goes to Washington, que é mais ou menos a história da queda de um anjo, mas é um formato hollywoodesco. E depois há um livro de um senhor chamado norte-americano Kennedy G. Toole, acho eu, que acho que o livro é A Conjura dos Estúpidos. Bom, também mais ou menos esse esquema semântico do divórcio da realidade de uma personagem ingênua que tenta mudar o mundo, mas que não consegue. Agora, A Queda do Anjo é verdadeiramente uma obra-prima que eu acho que toda a gente deve ler. É uma das grandes obras-primas da literatura portuguesa e com uma ironia e com o próprio Camilo. O Camilo também era moderno nesse aspecto, com o próprio Camilo a fazer personagem de si próprio. Eu, certo momento, lembro-me de dois momentos.
o Calixto Eloy, certamente vai pernoitar, portanto, vai à casa de umas senhoras muito tradicionais e passa lá à noite. E antes de adormecer, o que é que ele faz? Vai à estante, tira um livro para ler e vai apanhar o quê? Um livro do próprio Camilo. E ele olha, e o Calixto, que é todo antigo, que é todo tradicional, que é todo, que conhece o grego antigo, o latim, conhece. Bom, é uma memória, é todo ele, é uma mente erudita, uma memória do passado absolutamente fabulosa. Tenho um desgosto imenso, porque pega no livro, pega lá numa pena, numa caneta e começa a sublinhar os erros ortográficos que o Camilo cometia nos seus livros. O próprio Camilo, que é considerado um bibliófilo e um erudito, portanto, é uma ironia do Camilo sobre si própria. Ou quase no final do livro, o Calixto queria escrever um livro contra o luxo, que em Lisboa dizia, enquanto que a maior parte do país anda a trabalhar no duro, aqui em Lisboa é só teatro, é só luxo, é só calestas, é só vida boa. Então queria escrever um livro contra o luxo. Mas depois apaixonou-se por Ifigénia, já não escreveu o livro, só escreveu algumas páginas, e diz o Camilo, e eu não posso ser como alguém me conseguiu facultar essas páginas, estão comigo um dia de publicar essas páginas do Calixto. Portanto, a mistura do mundo ficcional e do mundo empírico do próprio autor também não deixa de ser um traço de grande ironia e de grande modernidade romântica do próprio Camilo Castelo Branco. Só uma referência para terminar, para passar a palavra também para vocês, se tiverem dúvidas. O Camilo tem outro romance que eu acho absolutamente fabuloso, que ele não gostava, ele achava que era o pior romance dele. E não era, era uma obra-prima, intitulado Coração, Cabeça e Estômago. E esse romance, Coração, Cabeça e Estômago, foi o romance que inspirou o grande Machado de Assis, o grande autor brasileiro, o grande autor clássico do século XIX brasileiro, a escrever a obra-prima Memórias Póstumas de Brás Cubas. Portanto, foi a partir da leitura de Coração, Cabeça e Estômago. Coração, Cabeça e Estômago é muito simples de resumir. Tem três partes: a parte do coração, a parte da cabeça e a parte do estômago. Uma personagem, Silvestre da Silva, falecida. E o Camilo reconstitui uma espécie de biografia através dos papéis dessa personagem. A primeira parte da vida da personagem são os malefícios do amor e do coração, que é o órgão que mais expande idealizações. Portanto, a personagem maquilha-se de herói romântico, de personagem sentimental, pinta umas olheiras, um cabelo ao vento, um ar pálido, tudo maquilhado, para encontrar o amor romântico. Bom, é enganado por tudo quanto é mulher, que são terríveis e por aí fora, não funciona. Então essa personagem que vivia em Lisboa vai para o Porto e decide, olha, o coração não vale a pena, não vou ser feliz com o coração. Eu vou ser feliz, olha, com a cabeça, com a razão. E começa a meter-se na política. Escreve uns artigos inflamados nos jornais, intervém em questões políticas. Bom, resultado corre tudo muito mal, até chega a ser agredida, alvo de violência física, e pensa, isto também não é vida para mim. A cabeça também não é vida para mim. São cabeças. Resta o estômago. Vai passar uns dias descansados ao campo, trava conhecimento com uma mulher que praticamente não sabe ler, ou não sabe mesmo ler, uma Tomásia, que vive com o pai e com os tios, trabalhadora, que acha que é muito magrinho, diz, oh homem, beba vinho, você não anda aí a beber chá, até me mete impressão, uma trabalhadora, rural, etc. E eu começo a perceber, dizer, afinal, o que é felicidade? Eu, quando andava a pensar no amor romântico, não conseguia, aquilo era engano atrás de engano, era tudo mentira. Meti-me na política, tentei seguir a via do intelecto, da cabeça, olha, até apanhei porrada, até fui alvo de violência física, correu tudo muito mal. Afinal, estou aqui no campo, parece uma vida tão calma, não há ambições nenhumas, não há pretensões nenhumas, é viver cada dia, é comer bem, é beber bem, é uma tranquilidade, é uma estação após a outra, é primavera, é o verão, é o outro. Afinal, a felicidade é isto. Ele acaba por casar com essa mulher, vive uns dias muito tranquilos, sossegados. O problema é que começa a comer bastante, porque ela come muito, porque ela trabalha, é uma trabalhadora rural, começa a beber também bastante e morre de uma espécie de crise cardíaca por passar pouco tempo. E então é o Camilo que nos tira o tapete. Afinal, é isto a felicidade. Mais valia ele continuar em Lisboa a ser enganado pelas mulheres, ou então no Porto, naquelas batalhas políticas, mesmo que não fosse. Quer dizer, quando ele começa a ser feliz no campo e dizer, olha, afinal é isto, afinal eu andei enganado a minha vida, o que é que acontece? Ele morre. Portanto, veja só, já nem podemos tirar nenhuma ilação. É o Camilo, narrador, a tirar-nos o tapete e a problematizar essa questão, que é a questão, para referirmos outro tipo do Camilo, que é onde está a felicidade. A minha sugestão, como leitor, como velho leitor de Camilo e como camilianista, é esta. Leiam A Queda do Anjo e depois leiam comparativamente Coração, Cabeça e Estômago, não é? Que são opostos em termos do percurso diegético, do trânsito, do trajeto existencial dos protagonistas.
mas que são muito próximos do ponto de vista do cómico, da ironia, de personagens burlescas, e acho que vão ficar rendidos e a partir daí nunca mais vão conseguir largar o nosso Camilo, que é prodigioso, absolutamente prodigioso na arte da escrita. Mas como só faltam agora 10 minutos para as tais 15h30, eu gostava de vos ouvir se tivessem dúvidas sobre o Camilo, sobre o literador português em geral, bom, o que quisessem e poderíamos trocar umas breves impressões. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Obrigada, Obrigado. professor Sérgio, pela sua intervenção. Eu não sei se a Rócio quer fazer alguma intervenção, se quer passar aos intervenientes da sala. Sim, eu tenho uma pergunta, mas eu posso fazê-la depois. Se alguém tem ganhas de fazer alguma consulta ao professor, alguma sugerência sobre temática, não sei. Eu quisera, se fosse possível. Sim, Sim, força, força. Sim, sim. perfeito. Eu li a novela, o romance, fiquei muito impressionado, porque essa coisa que o personagem faz de mudar é a mesma coisa que fazem agora todos que vão para o parlamento. Totalmente atual, sim. Desculpa, mas isso deu para mim uma risada, sim. E somente isso, professor. Muito obrigado. Obrigado eu pela atenção e obrigado eu por ter lido essa novela, o que mostra que, bom, o Camilo era muito apurado, tinha uma grande intuição e percebia a forma como ele próprio descreve o Parlamento, os diálogos parlamentares, quer dizer, ele quase que parece um profissional da política. Nós já sabíamos que essa novela era muito atual, infelizmente, do ponto de vista português, do ponto de vista luso, mas também o é do ponto de vista da Argentina, portanto é realmente um texto universal dos valores que transmite e na descrição que faz da realidade. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu queria fazer uma pergunta, se fosse possível, Sim, sim, força. sobre a tentação que parece que muitas vezes na literatura portuguesa vem do lado do Brasil. Porque não é a primeira vez que uma personagem que tem uns certos valores corrompe-se com uma figura que é brasileira. Pode ser que seja pela riqueza que vem de Brasil, pode ser uma personagem que é corrupta e corrompe ao resto, ou às vezes a mulher que é brasileira e que contrasta muito com a mulher portuguesa. Se podemos pensar um pouco numa reflexão nesse sentido. Obrigada. Obrigado eu pela pergunta. Camilo nunca esteve no Brasil, mas Camilo era muito lido no Brasil, desde logo porque colaborava na imprensa brasileira. É curioso, ele tinha relações familiares com Machado de Assis, colaborava em periódicos, em jornais dirigidos, nos quais o grande escritor Machado de Assis colaborava, e praticamente não há correspondência, não há comunicação entre os dois gigantes literários, um do lado de cá do Atlântico, o outro do lado do Brasil. Mas o Brasil e os brasileiros, os chamados brasileiros que tornam viagens, são muito importantes na ficção camiliana. Portanto, são aquelas personagens que vão pobres ao Brasil, emigram e depois regressam com uma fortuna avultada. E o Camilo era inclemente com essas figuras, que a rigor não eram brasileiros, eram portugueses que viveram um período no Brasil e que regressaram. Portanto, em rigor, nem eram brasileiros. Mas eu acho que aqui funcionava a questão biográfica. Camilo casou com Ana Plácido, viveu com Ana Plácido. Ana Plácido estava casada com Pinheiro Alves. Pinheiro Alves era um grande empreendedor, uma capacidade de gestão absoluta, um homem que veio do nada, criou um império, tinha barcos que todas as semanas iam para o Brasil, cargueiros, portanto, ligação ao Brasil, e Camilo desmontava isso, não gostava de Pinheiro Alves, pensou, tem a ver com isso. O Brasil, o que é que significava em termos de mulher? Bom, o Brasil significava um bocadinho a mulher sensual, a mulher quase semi-indígena, a mulher de um mundo novo que era perspectivado dentro do imaginário exótico português como uma espécie de paraíso, o reencontro com o paraíso, onde tudo era permitido. A mulher, avaliada em termos europeus,
Era uma mulher profundamente castrada, uma mulher profundamente marcada pelo regime patriarcal, quase que silenciada, sem códigos, resistente, resiliente, corajosa, dentro do imaginário literário camiliano, mas sem uma voz efetiva. A grande luta da ficção camiliana é essa, dar alguma voz à sentimentalidade dos jovens, e nesses jovens, sejam eles moços, rapazes ou mulheres, não é? Mas há o grande contraste, mas realmente há uma visão sempre um bocadinho negativa. O medo é do Brasil vem algo que vai pôr em causa a estrutura social, em primeiro lugar, porque as pessoas iam daqui pobres e regressavam ricas, e depois a fidalguia parasita não fazia nada, entrava em falência e dependia dos grandes capitalistas, que eram as pessoas que regressavam do Brasil, os imigrantes. Portanto, já punha em causa um modelo herdado da Idade Média do ponto de vista social e organizativo. Do ponto de vista mais sentimental e sensual, era terrível, porque uma mulher dessas, olha, depois vinha um Calixto, o Calixto rural e conservador, foi capaz de abalar aqueles alicerces completamente fortes e resistentes, inabaláveis, e ela só precisou de aparecer e de olhar para ele e de o cumprimentar, e ele ficou todo caidinho. Portanto, não foi preciso muito. E o mundo dele mudou completamente. Portanto, é a mulher tentadora, a mulher pecadora, a mulher sensual, a mulher envolvente. Bom, tudo o que quiserem desse imaginário, não é? O Brasil representa, dentro do imaginário do século XIX camiliano, um pouco isso. Obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Se alguém quer ler um excertozinho da obra. O excerto que eu recomendaria, se calhar, era mesmo a parte final do último parágrafo. Se alguém tivesse aí esse excerto, nos lesse, para perceber a questão da moralidade, ou seja, o mal. Eu recentemente escrevi um prefácio sobre essa obra que foi distribuída por um jornal português, o Jornal Notícias, e acho que intitulei o título do prefácio Moralidades sem moral. Ou moral sem moralidade, já não me recordo. Bom, Não sei se algum dos presentes se tem a obra em PDF que quer intervir. Eu, por acaso, tenho aqui a obra ao meu lado. Mas o professor estava a dizer o último parágrafo antes do final. não, o último, a parte final mesmo. Da Começa a conclusão. baronesa Não, da conclusão. da conclusão. A última página. Sim. A última página. Hei de averiguar se o casal está feliz ou se não está feliz. Deixa-me ver. Eu tenho esta edição. Sim, é perfeitamente digna. Mas acaba assim. Ora, leia. A baronesa que, digamos-lo depressa, não rejeitou o título do marido, esperava que o marido se aniquilasse na perdição dos seus costumes para também legitimar o seu Barnabé. Chamava-se Barnabé, aquele gordo menino, gordo que não parecia fruto outonniço de árvore, que tão esgrovinhada e resseca. O amor é tão engenhoso como a natureza. E acaba aqui esta. Mas não tem nada, nas páginas seguintes não tem uma nota? Não, só se é E antes, alguma falha tipográfica. não, e antes disso, Antes desta, antes desse parágrafo. diz assim: o barão esperava que a mulher morresse para Ok. legitimar. E antes disso. Antes desse, ouvi rosnar que no solar de Travanca, Exato. não é este parágrafo então, não é? Outro à frente. Averiguei quanto a mim. É isso, é É isso. este? Ah, ok. Averiguei quanto a mim, como o viver interno de Figénia e do Prémio. Convinha-me descobrir amarguras lá dentro para tirar delas o sintoma de expiação. Não descobri coisa alguma que não fosse invejável. O mais que se me deixou ver de novidade
Foram duas crianças louras, lindas, alvas de neve e animadas, entre Ifigénia e Calisto como dois penhores de felicidade infinita. Portanto, ele fala da expiação, ele é o romancista da expiação, o pecado, o adultério, as pessoas que cometem adultério vão expiar, vai acabar tudo mal em tragédia. A imagem de Camilo está vinculada a isso. O que é que ele faz assim? Olha, eu bem tentei ser Camilo, eu bem tentei ver se a coisa acabava mal, porque olha, é uma pouca vergonha. Olha, a verdade anda tudo muito feliz, e são duas crianças lindíssimas, gêmeos. Aliás, esta particular dos gêmeos é muito interessante, porque o último Sim. curso do Calixto no Parlamento foi a favor da abolição da lei dos morgadios. Que é a lei dos morgadios? Era o filho primogênito, o primeiro filho ficava com tudo, os outros filhos ficavam sem nada. E ele achava que era injusto, era muito progressista. Ora, ele o que é que teve? Aboliu a lei dos morgadios em casa porque teve gêmeos. Qual é o primeiro? Qual nasceu antes? Qual é o filho segundo? Ah, foram dois gêmeos. Portanto, já não há morgadios na casa dele. Estão a ver a finura do Camilo se lê com atenção. E diz, olha, eu bem tentei sacar uma moral para o meu eleitor mudar o mundo e vociferar contra o adultério. Olha, só vejo felicidade ali, paciência, olha. E quer um, quer o outro. A outra com Barnabé, a Teodora, a mulher. E ele com dois filhos. Portanto, está tudo muito feliz. Olha, não consegui tirar podres dessa história. Não vou tecer aqui considerações morais, porque não as há. Está tudo muito feliz. Uhum. É o que ele nos diz. Não há moralidade. Depois criticar tudo, não é? A sociedade e por aí fora. Portanto, esta liberdade, esta não vontade de moralizar, mas de criticar os podres, mas sem tirar uma ilação moral e de gozar, de ironizar sobre tudo, que o torna ao mesmo tempo tão leve, tão cativante. Se ele agora fosse com um discurso moralista no fim, estragava a novela, não é? Estragava o romance. Tirávamos todo o prazer da leitura desse romance. É isso. Muito bem. Muito Muito bem. bem. Eu tinha uma dúvida que quisesse também compartilhar, que é, se Camilo Castelo Branco vivesse nos dias de hoje, como acha Bom, que ele retrataria o cenário político e social atual? Mudaria alguma coisa ou ficaria sua abordagem como... Era terrível, porque ele escrevia muito nos jornais, era um polemista. O Eça de Queiroz, uma vez, escreveu um texto contra o Camilo e tentou-lhe enviar o texto, mas não teve coragem para lhe mandar o texto. Nós temos essa carta, mas nunca enviou. Porquê? Penso eu, tinha medo que o Calixto, depois, que o Calixto, perdão, que o Camilo lhe respondesse nos jornais. Que Camilo não tinha meios termos, era um domínio da linguagem, ele destratava publicamente as pessoas. Eu penso que ele hoje andava a vociferar contra as redes sociais, contra a literatura resumida a romances sem qualidade absolutamente nenhumas de puro mercado, contra a incapacidade dos nossos jovens de lerem livros, ele tinha muita matéria por onde se guiar. Ele é tão genial, tão intuitivo. Há um romance chamado A Sereia. Aquilo que eu me lembro, sabem como é que começa o romance chamado A Sereia? É dizer, olha, eu andava no outro dia, em maio, nós hoje ainda estamos no mês de maio, amanhã que é dia, Sim. andei pelo Porto, olha, apanhei um resfriado, porque à noite, no Porto, em maio, as noites são frias e uma pessoa tende a andar com um cascol, senão ainda apanha uma constipação. Mas o que é que se está a passar? Já não há estações. Cá para mim, diz o Camilo, pelas palavras dele, estou a parafrasear, cá para mim, aquele fumo negro que sai daquelas fábricas da Inglaterra anda a alterar o ritmo dos planetas e isto ainda vai acabar mal, porque vamos ter aqui uma mudança do clima, fruto dessa, ele não fala em poluição, desses fumos negros que estão a asfixiar o nosso planeta. Pá, pá. Depois passa para a história. Uma intuição, não sei. Isso em 1856. Pois. Portanto, era genial. Sim. Vamos depois ver essa passagem. É mesmo, são os primeiros três parágrafos de um romance chamado A Sereia. Está na net, vocês descobrem isso com facilidade. Portanto, Camilo é um gênio, não se explica. Vamos pesquisar. Obrigada, obrigada. Nada, eu é que agradeço. Eu é que agradeço. professor, uma pergunta, se eu li O Cego, a outra obra de Camilo, e gostei muito da apresentação do personagem, que é um malvado realmente. É assim? E qual é a outra obra? O Cego de Landim. Ah, O Cego de Landim. É nas novelas do Minho. Novelas do Minho. É. Isso. Mas o Camilo tem uma coisa. Exceto numa obra chamada, olha, que eu já a filha, eu falei há pouco da neta do Arcediago, mas há a filha do Arcediago, onde há um psicopata. É um psicopata autêntico. Mas o Camilo justifica que ele não tinha cérebro, em vez de cérebro eram circuitos elétricos com curtos-circuitos, aquilo nem era.
humano em si. O Camilo tem sempre pena mesmo dos maus e nunca fecha um livro sem resgatar os maus. Mesmo aqueles personagens horríveis, o que é que acontece? Aqueles personagens horríveis acabam por sofrer, por pagar as penas ainda no mundo. E o Camilo tem sempre uma palavra de compaixão, a dizer, pois, fez aquilo, mas pronto, olha, agora está ali um mendigo, sofreu tanto, teve não sei o quê, e resgata as personagens. Portanto, mesmo essa personagem malvada, tanto quanto eu me lembro, ela, apesar de tudo, tem uns momentos simpáticos e o Camilo até manifesta uma certa compaixão. E não esqueçamos, o Camilo, para todos os efeitos, é o século XIX, a estética do romantismo, e os românticos reabilitavam os maus, não é? Vejam os protagonistas de Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Os heróis clássicos eram todos musculados, altos, bonitos, esbeltos, etc. Portanto, o lado negro da existência física ou mental é resgatado pelos escritores românticos. E o Camilo tem sempre muita pena dos maus. Menos, a meu ver, nessa obra chamada A Filha, não, a Filha do Arcediago. Perdão. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Oi, tudo bem? Bem. Consegue me ouvir bem? Sim, sim. Então, muito obrigado pela aula, professor. Uma pergunta, me faz pensar essa reflexão sobre Camilo não ter um interesse de efetivamente mudar o mundo ou não perceber na literatura essa potencialidade, quando a gente percebe o uso que ele faz da ironia como um recurso, do risível, né? Como um recurso que permite desvelar aspectos sociais, desvelar elementos da realidade para possibilitar daí uma crítica. Me faz lembrar do que Walter Benjamin fala sobre Brecht em Os Ensaios sobre o Teatro Gestual, né? Os Ensaios sobre Brecht, e sobre o uso que faz a ironia também Machado, né? Claro. Machado de Assis e Brecht, eles usam desse recurso muito para fazer o que Machado um dia disse que seria raspar a casca do riso para ver o que há dentro, né? Então é retirar aquilo que é risível para desvelar a realidade social em alguma medida. Então me parece existir também no Camilo, por mais que, e daí a minha pergunta é se é possível tensionar isso, né? Me parece existir em Camilo essa intenção, talvez não tão consciente, de revelar aspectos da realidade em tom de crítica social a partir do riso e da paródia e da ironia, né? Como recursos muito materiais e característicos da forma dele. É Sim, sim, possível essa reflexão? sim, não, tem toda a razão. Ele faz isso. Só que o problema, não sei se é um problema, não é? É que o Camilo ri absolutamente de tudo e não resiste a rir de tudo. E mesmo até às vezes, cenas dramáticas, cenas sérias, ele corta e põe um parágrafo onde mete uma pequena história que às vezes nem tem a ver com aquela cena, para meter um elemento burlesco. Ou seja, o lado passional, dramático, trágico, a gravidade trágica da ficção camiliana anda sempre a compasso, anda sempre a par com o lado irónico, sarcástico, mordaz. Agora, ele não critica apenas um lado da sociedade, uma parcela, no sentido de uma forma, uma crítica forte, mas muito calibrada, muito orientada. Ele ri absolutamente de tudo. E às vezes é o riso pelo riso, é o gozo, que é algo que já vem na nossa literatura até da lírica trovaturesca, das cantigas de escárnio e maldizer, que tem uma dimensão moralizadora, mas às vezes exageram, quer dizer, aquilo é gozo por gozo, por gozo, por crítica, por crítica, por crítica, e ele diz muitas vezes, o mundo é tolo, são todos tolos, e o pior tolo é aquele que pensa que com os meus livros a vida vai mudar e vai ser daqui muito perfeito e vai moralizar. Nem pensar. Apesar de tudo, eu penso que ele tem razão, por uma razão muito simples. Quem lê a obra citou o Walter Benjamin, e que foi, infelizmente, vítima do nazismo. Quem lê a obra de George Steiner percebe que o povo, na Segunda Guerra Mundial, enfim, povo no século XX, quando a Segunda Guerra Mundial, mais culto, até mais sensível, em certo sentido, filosoficamente avançado, grandes compositores, grandes leitores de Goethe, de Rilke, grandes apreciadores de música clássica, eram os nazis. Os grandes oficiais nazis eram, muitos deles, extremamente cultos e emocionavam-se perante a arte. E como é que foi possível? Bom, às tantas, as humanidades não humanizam. Ou como diz George Steiner, às tantas nós estamos tão envolvidos numa música que nos fascina, numa melodia que nos leva para dimensões que são dimensões de uma superioridade estética, que não somos capazes de ouvir ao nosso lado um grito de alguém que está a ser atacado, porque nós estamos noutra dimensão de um prazer estético superior.
A minha teoria quanto a isso é outra. A minha teoria é que, olha, de certa forma, aplica-se ao próprio Calixto. De certa forma, quando nós estamos cientes da nossa superioridade intelectual, das nossas capacidades superiores de pensar a realidade, da nossa cultura, da superioridade da nossa cultura, muitas vezes podemos cair na tentação de nos tornarmos arrogantes e de nos arrogarmos um direito de superioridade que reduz os outros a pessoas subalternas da nossa superioridade mental. E às tantas terá acontecido isso com a parte da Europa mais culta, em meados do século XX, que tentou exterminar aquilo que eles considerava parte da Europa e do mundo menos culta e, portanto, inferior. Não sei. Bom, são problemas. Mas o Camilo, pelo menos, tinha a clara noção que a literatura não ia mudar o mundo, porque o mundo, infelizmente, tinha muita brutalidade, muitos incultos, e, portanto, ele fazia literatura para divertir, que é como que diz também para ganhar dinheiro. É, é isso. Obrigado, muito Obrigado. obrigado. Eu vou ter, enfim, de me ausentar, eu ficaria aqui a tarde toda, com muito prazer. Só que tenho um compromisso agora, mas quero agradecer muito esta enorme oportunidade de sensibilizar para a leitura desse grande, genial Camilo, e terminava assim dizendo o seguinte: nós podemos fazer muitas coisas, podemos fazer festivais de cinema, podemos fazer feiras do livro, podemos fazer sessões de teatro, podemos fazer muitas coisas, mas continuo a pensar que a única forma que temos de homenagear os grandes autores, e os grandes autores levaram vidas desgraçadas, desgraçadas. Camilo suicidou-se, o Cervantes levou uma vida desgraçada, Camões, outra vida desgraçada. Entregaram-se à literatura, entregaram-se à arte com uma ética irrepreensível. A única forma de os homenagearmos ainda continua a ser uma, e muito simples: é lê-los. É essa a única. E estaremos a homenagear o nosso grande Camilo, relendo com demorada atenção a sua vasta e genial obra. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Não queremos demorá-lo mais. Estava previsto exatamente 50 minutos para esta sessão. De facto, sempre dizemos isto nas bibliotecas, que o mais importante de tudo é efetivamente irmos relendo alguns dos autores que de alguma forma marcaram os séculos e foram mantendo a consistência da nossa produção literária ao longo do nosso passado recente, mas que agora revisitamos exatamente por via destas comemorações, não só dos 500 anos de Camões, como os 200 anos de Camilo, e nesta alternância que de alguma forma também foi pré-acordada com o Clube Português, que aceitou também colocar à leitura dos seus membros também estas obras, e que Camilo vá sendo efetivamente relido, começando exatamente aqui pela Queda de um Anjo, como o professor também referenciou, que era uma das boas obras para iniciarmos, e depois, quem sabe, até depois chegar até o Amor de Perdição, que é um dos que foi mais também lido nas escolas durante muitos anos, e também revisitar e ver, e quem sabe, o seu filme também produzido, e deixamos aqui o convite para quem está aqui, se não leu, que volte a reler ou a ler, a conhecer o universo de Camilo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Rócio, eu. Rócio, não sei se quer terminar dando nota de que marcaremos, estão aqui a agradecer muito aqui no chat, professor, estão a entrar aqui Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. os agradecimentos. E, Rócio, voltamos depois, mais daqui a cerca de um mês, tentando fixar depois a data e a hora com Sim. outra convidada que supostamente estava previsto vir falar também novamente de Camões, não é? De Camões, sim. A próxima data que temos é o sábado 28 de junho. Junho, Que exatamente. sim, que é uma data que também se anexa a propostas que temos também do Clube Português por o mês de Portugal, junho. Também vamos ter muitas propostas e pusimos no chat para que a gente possa escrever e podemos também compartilhar todas as propostas culturais que temos no mês de junho e esperamos na próxima sessão, o 28 de junho, com Braga e com parceria também da Biblioteca de Lúcio Craveiro Silva. Muito obrigada também, eu em nome da Biblioteca e do município de Braga, doutora Ana, hoje, por via de agendas, hoje há muita coisa a acontecer em Braga, muitos eventos, a reabertura do Museu dos Biscainhos,
também no Mosteiro Tibães aos Dias da Criança, também a decorrer com muitas atividades. Hoje é um dia muito cheio na cidade de Braga, por via disso, mas cá estamos nós na luta da literatura e da leitura dos nossos queridos autores e levá-los até ao outro lado do oceano. Muito obrigada do outro lado do oceano. Temos aqui pessoas da Argentina, mas já vimos que temos mais participantes de outros países, não é? Obrigada também a João Ribeirete, que também está, que é o leitor do Índia. Também está a Isabel Gaspar, leitora aqui de Buenos Aires, da Argentina. E bom, obrigada a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. Então, fechamos assim a sessão. Fiquem bem e até uma próxima. Professor, muito Uma obrigada próxima. mais uma vez Obrigado. e bom Obrigado. resto do dia. Obrigado. Deus então, com licença.